Quando o sol mal havia rompido a linha do horizonte, em 21 de janeiro de 1945, o tenente Carlos Nogueira estava prestes a testemunhar um dos momentos mais cruciais de sua carreira militar. A temperatura despencava para insuportáveis 15 degrees, enquanto a linha gótica se tornava um cenário de desespero e resistência. Ao seu redor, os sons de morteiros aliados falhando ecoavam, e o barulho seco era interrompido apenas pelo sussurro do vento gelado. Naquele amanhecer, a esperança se misturava à tensão, enquanto Carlos sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele não fazia ideia de que um simples tubo improvisado, custando apenas $35, poderia mudar o curso de sua missão e salvar vidas. Os homens sob seu comando refletiam suas emoções. Cada um carregava uma mistura de medo e determinação, as expressões cansadas, marcadas pelo cansaço das batalhas anteriores. Carlos observou os rostos de seus soldados, percebendo a fragilidade daquele momento. O frio cortante não era apenas uma questão climática. Era um símbolo das dificuldades que enfrentavam. Ele respirou fundo, sentindo o ar gélido que cortava suas narinas. E em meio a essa atmosfera de incerteza, a adrenalina começou a surgir. Meses antes, o exército brasileiro se encontrava em meio a uma campanha intensa na Itália, lutando contra inimigos bem armados e experientes. Desde o início de 1944, Carlos havia se juntado às fileiras dos soldados brasileiros e, desde então, vivenciou a brutalidade do combate. As noites em claro eram preenchidas com o planejamento cuidadoso de estratégias, enquanto tentava garantir a segurança de seus homens. As falhas dos morteiros tradicionais, que muitas vezes se tornavam ineficazes pelo frio extremo, intensificavam sua frustração. A impotência diante de uma tecnologia que deveria protegê-los era sufocante, e cada falha trazia consigo um novo sopro de solidão. Diante da iminência de um grave ataque inimigo, Carlos sabia que não poderia se permitir esperar. A necessidade de inovar tornou-se evidente. Com pouco tempo e recursos escassos, ele formulou a ousada ideia de usar um tubo de cano hidráulico reforçado como uma alternativa aos morteiros convencionais. A proposta parecia insana, uma solução improvisada em meio ao caos, mas a situação exigia coragem e determinação. Ele olhou para o tubo que havia conseguido juntar com as peças que encontrara, ciente de que não poderia falhar. Conforme o amanhecer se aproximava, a tensão palpável crescia. Carlos observava seus homens se preparando, cada um carregando a expectativa do que viria a seguir. O momento decisivo estava prestes a se desenrolar, e ele sabia que, se tudo desse certo, poderia mudar o rumo daquela batalha. Assim, com o coração acelerado e a mente fervilhando de esperança, ele se preparou para fazer história, mesmo que em meio a um cenário tão desolador. À medida que o primeiro sinal de ataque soou, a ação começou a se desenrolar rapidamente. O som dos morteiros tradicionais falhando se misturava ao estalo seco do novo projeto de Carlos, rompendo o silêncio da manhã gelada. Ele mal podia acreditar no que via. O tubo artesanal lançava projéteis com uma precisão impressionante, cortando o ar frio e atingindo as posições inimigas. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ele observava o impacto de sua invenção, sentindo que aquele era o momento em que a coragem e a inovação poderiam triunfar sobre a adversidade. Meses antes daquele amanhecer decisivo, em setembro de 1944, o exército brasileiro se encontrava em plena campanha na Itália, engajado em um combate feroz nas colinas de Monte Castelo. A batalha se intensificava a cada dia, e a resistência inimiga crescia. Carlos Nogueira, um jovem tenente, havia se juntado à força brasileira com um ideal: defender a liberdade e mostrar a força de seu país. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, a realidade da guerra se impunha, e as dificuldades se acumulavam como as camadas de neve que cobriam o solo.
A experiência de Carlos no campo de batalha rapidamente se tornara uma fonte de angústia. As noites eram longas e frias, e a constante preocupação com a segurança de seus homens o mantinha acordado. Ele frequentemente se perguntava se estaria fazendo o suficiente para protegê-los. O peso da responsabilidade se tornava cada vez mais insuportável, e a solidão o acompanhava como uma sombra. Cada falha dos morteiros convencionais, que falhavam em disparar devido à graxa solidificada nas temperaturas extremas, aumentava sua frustração. Aquilo não era apenas um problema técnico. Era uma questão de vida ou morte. Um dia, enquanto observava um grupo de soldados tentando reacender um morteiro que havia falhado em ação, a ideia começou a brotar em sua mente. E se houvesse uma maneira mais simples? Um método que não dependesse da tecnologia que falhava constantemente? Era uma pergunta que o atormentava. Ele lembrou-se de relatos de inventores que, em momentos de crise, haviam criado soluções inesperadas. A necessidade de inovação se tornava cada vez mais clara. Carlos começou a coletar informações e a reunir peças que poderiam ser usadas em sua ideia maluca. Ele conversou com engenheiros da unidade, pediu sugestões e, a cada conversa, o conceito do tubo de cano hidráulico começava a ganhar forma. A resistência dos seus pares era palpável. Muitos viam sua proposta como uma tolice. Como um simples tubo poderia substituir um morteiro? Perguntaram. Mas Carlos não se deixou abater. A urgência da situação exigia ousadia e uma nova abordagem. Nos dias que se seguiram, ele se dedicou a testar o tubo improvisado em condições que refletissem a realidade do campo de batalha. Era um trabalho solitário e exaustivo, mas ele sabia que não poderia falhar. Com cada tentativa, sua frustração diminuía, mas a pressão aumentava. Carlos não apenas lutava contra as adversidades externas, estava lutando contra as vozes da dúvida que sussurravam em sua mente. Enquanto isso, os combates continuavam, e os homens sob seu comando enfrentavam não apenas o inimigo, mas também o frio implacável e a escassez de suprimentos. O moral estava em baixa, e a falta de confiança na tecnologia se tornava evidente. A imagem de seus soldados, desgastados e inseguros, era um reflexo das dificuldades que enfrentavam. Carlos queria mudar isso, queria reacender a esperança que parecia ter se apagado. Naquela manhã gelada de janeiro, enquanto observava o horizonte, ele finalmente sentiu que o trabalho duro havia valido a pena. O tubo que ele havia criado, uma aparente loucura, agora representava não apenas uma inovação prática, mas a possibilidade de transformação. Ele se preparava para o ataque, ciente de que, independentemente do resultado, havia algo maior em jogo: a confiança em si mesmo e a capacidade de adaptação em tempos de crise. A linha entre o fracasso e o sucesso estava prestes a ser desenhada. A tensão se intensificou quando o sinal de ataque ecoou pelo ar gélido da manhã. Carlos, com o coração disparado, alinhou-se ao lado de seus homens, prontos para a batalha. O horizonte diante deles, tingido de tons de cinza e azul, parecia prenunciar o caos que estava prestes a desabrochar. Ele respirou fundo, sentindo o ar cortante entrar em seus pulmões, e olhou para o tubo improvisado que havia construído. Era mais do que um simples artefato. Era a esperança que ele havia plantado em cada um de seus soldados. Com o primeiro estalo do disparo, a ação começou a se desenrolar rapidamente. O som dos morteiros tradicionais falhando se misturava ao estalo seco do novo projeto de Carlos, rompendo o silêncio da manhã gelada. Ele mal podia acreditar no que via. O tubo artesanal lançava projéteis com uma precisão impressionante, cortando o ar frio e atingindo as posições inimigas. Carlos observava hipnotizado enquanto os projéteis saltavam para fora do tubo, deixando rastros de fumaça branca no céu.
Era um espetáculo de destruição que, pela primeira vez em semanas, trouxe um brilho aos olhos cansados de seus soldados. O efeito foi devastador. Em poucos minutos, o improvisado morteiro disparou 8 vezes, abrindo uma brecha de 120 metros nas linhas inimigas. Carlos viu os soldados alemães, que antes estavam confiantes e avançando, se dispersarem em pânico. Aquela era uma vitória inesperada, resultado da criatividade e da coragem em meio à adversidade. O cheiro acre do explosivo se misturou com a fumaça branca da neve queimada, criando uma cena surreal que se gravaria para sempre na memória de Carlos. Enquanto os ecos dos disparos ressoavam, ele percebeu que seus homens estavam atordoados, mas aliviados. O alívio no ar era palpável, como se uma pressão invisível tivesse sido retirada. As expressões de medo que antes dominavam seus rostos começaram a dar lugar a um novo sentimento, a crença no que eram capazes de realizar. Carlos sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Ele conseguira, onde outros haviam falhado. As lágrimas surgiram involuntariamente em seus olhos, mas ele as reprimiu. O coração batia acelerado e a realização começava a se instalar em sua mente. Aquela manhã não era apenas uma vitória, era uma prova de que a criatividade poderia triunfar sobre a adversidade. Enquanto observava a cena à sua frente, Carlos pensou em como aquele momento transformaria seu destino e o de seus homens. Os gritos de vitória começaram a ecoar entre os soldados, e por um breve instante a linha entre o medo e a coragem se desvanecia. Carlos olhou ao redor e viu rostos iluminados pela esperança. Ele sabia que o momento que estava vivendo era mais do que um mero jogo de guerra. Era uma lição sobre a capacidade humana de inovar e se adaptar. A guerra, pensou, não era apenas sobre a força das armas, mas sobre a força do espírito humano. Ainda ciente de que a batalha não havia terminado, Carlos se preparou para a próxima fase do combate. Ele olhou mais uma vez para o tubo, agora manchado de fuligem, e sentiu uma determinação renovada. Aquela invenção, nascida da necessidade e da ousadia, era agora um símbolo de resistência. Ele estava determinado a continuar lutando, ciente de que a criatividade e a coragem poderiam fazer a diferença em tempos de incerteza. É isso que somos, pensou Carlos, enquanto se preparava para o próximo ataque. Soldados que não desistem. A batalha estava longe de acabar, mas aquele momento marcaria o início de uma nova era para eles. A linha entre o desespero e a esperança agora se tornava mais clara, e Carlos estava pronto para atravessá-la. Enquanto observava a cena à sua frente, Carlos começou a refletir sobre as implicações do que acabara de acontecer. O eco dos disparos ainda ressoava em seus ouvidos, e a euforia que tomava conta de seus homens agora era acompanhada por uma nova realidade. Aquela vitória não era apenas um sucesso isolado, mas uma lição sobre a importância da inovação em tempos de crise. Ele sabia que, embora o improviso tivesse funcionado naquele dia, a guerra exigiria ainda mais criatividade e resiliência. O tubo que havia criado, agora um símbolo de sua determinação, tornara-se uma ferramenta crucial para os próximos combates. Carlos compreendeu que, à medida que a guerra avançava, a necessidade de adaptação seria cada vez mais premente. Olhando para seus homens, observou que a confiança deles estava crescendo. Ele se sentia animado ao perceber o desejo de encontrar soluções fora do convencional, e as conversas entre os soldados começavam a fluir com entusiasmo. Nos dias seguintes, o clima dentro do acampamento mudou. Carlos se tornou um catalisador de ideias, incentivando discussões abertas sobre novas estratégias. As reuniões informais se tornaram frequentes, onde as experiências de combate de cada um podiam ser compartilhadas.
O que antes parecia desespero, agora ressoava como um fervor criativo e colaborativo. Porém, esse novo clima de confiança trouxe tensões. Divergências surgiram sobre o uso de armas convencionais versus o método improvisado que havia funcionado. Carlos encontrou-se em meio a debates acalorados, tentando manter a moral elevada, enquanto respeitava as preocupações de cada soldado. Ele sabia que a guerra não era lugar para egoísmo e que a unidade era fundamental. Perdas ainda estavam por vir, mas ele precisava manter a esperança viva, mesmo diante das incertezas. Em uma dessas discussões, um jovem soldado, visivelmente nervoso, expressou suas preocupações sobre o risco de falha do tubo improvisado. Carlos ouviu atentamente e, em vez de desmerecer o receio, abordou a questão com sinceridade. "É verdade", disse ele, "mas se não tentarmos, estaremos condenados ao fracasso. Precisamos aprender com nossos erros e continuar a nos adaptar." As palavras de Carlos não apenas encorajaram o soldado, mas também fortaleceram a coesão do grupo. A forma como lidou com as preocupações do jovem destacou a importância do diálogo e da confiança mútua. Carlos percebeu que a força da unidade não estava apenas na coragem de lutar, mas na disposição de enfrentar as incertezas juntos. Ao refletir sobre o impacto desses momentos, ele sentiu um novo peso em seus ombros, transformando a responsabilidade em uma oportunidade de crescimento. E assim, enquanto o sol se punha após mais um dia de treinamento e planejamento, Carlos olhou para seus homens com renovada determinação. Eles estavam prontos para enfrentar os próximos desafios, armados não só com rifles, mas também com a certeza de que a criatividade e a coragem poderiam guiá-los através da tempestade. O futuro ainda era incerto, mas a jornada que haviam começado juntos estava cheia de promessas. Nos dias que se seguiram à vitória na linha gótica, a atmosfera no acampamento do Exército Brasileiro estava elétrica. A confiança renovada nos olhos dos soldados era palpável, e Carlos sentia-se parte de um novo espírito coletivo. Para aproveitar essa onda de entusiasmo, ele organizou visitas a acampamentos vizinhos, onde poderia compartilhar experiências e aprender inovações desenvolvidas por outros soldados. Em uma dessas visitas, Carlos conheceu o Sargento Oliveira, um homem experiente e respeitado, que tinha um talento especial para a improvisação. Oliveira apresentou uma nova granada caseira, que poderia ser mais eficaz em terrenos difíceis. "A tecnologia é importante, mas nunca subestime a capacidade do ser humano de se adaptar", disse ele, enquanto Carlos observava a demonstração com atenção. A química entre os dois cresceu rapidamente e, juntos, uniram suas mentes criativas para buscar soluções inovadoras. As reuniões no acampamento tornaram-se mais frequentes. Cada soldado queria contribuir, trazendo à tona suas vivências e ideias. Carlos percebeu que estava formando não apenas um grupo de combatentes, mas uma comunidade que compartilhava o peso da guerra. Ele incentivou discussões sobre novas táticas e estratégias que aproveitavam as condições climáticas adversas, garantindo que cada ideia, por mais simples que fosse bem-vinda. Uma manhã, durante um treino, Carlos propôs que os soldados se dividissem em grupos, cada um responsável por desenvolver um plano de ataque baseado em suas experiências. A ideia promovia a colaboração e permitia que todos se sentissem responsáveis pelo sucesso da missão. Carlos observou enquanto os soldados se reuniam em pequenos círculos, discutindo fervorosamente suas propostas. Durante o exercício, uma das equipes, liderada pelo jovem soldado, que havia questionado a eficácia do tubo improvisado, apresentou uma estratégia inovadora que combinava o uso da invenção com granadas caseiras. O entusiasmo no ar era contagiante e, ao executar o plano, o resultado foi impressionante. Carlos sentiu-se orgulhoso ao ver a habilidade de seus homens brilhar,
confirmando que a colaboração poderia gerar resultados extraordinários. Entretanto, a realidade da guerra estava sempre à espreita. Apesar da camaradagem crescente, os desafios logísticos e as incertezas persistiam. Carlos sabia que, embora houvesse progresso, o espírito de união que haviam construído precisava ser mantido. Ele percebeu que sua maior responsabilidade era garantir que seus homens se sentissem apoiados, mesmo em tempos difíceis. Com essa visão, Carlos decidiu realizar uma cerimônia informal de reconhecimento, onde cada soldado poderia compartilhar suas experiências e conquistas. Seria uma forma de celebrar as pequenas vitórias, lembrando a todos que juntos eram mais fortes. Na noite do evento, enquanto as chamas da fogueira iluminavam seus rostos, Carlos ouviu histórias de bravura e desafios superados. Cada relato se tornava uma peça fundamental na construção do legado que estavam criando juntos. Naquele instante, Carlos soube que, independentemente do que o futuro reservasse, a verdadeira força estava na capacidade de enfrentar as adversidades juntos. Com o espírito de camaradagem fortalecido, Carlos e seus homens seguiram para os próximos desafios da campanha na Itália. Contudo, a unidade que haviam construído enfrentava agora tensões inesperadas. A guerra não era apenas um campo de batalha, era também um teste constante de personalidades, desejos e medos. As divergências sobre o uso de armamentos improvisados versus convencionais começaram a se acirrar. Enquanto a confiança na capacidade de improvisação crescia, alguns soldados, especialmente os mais experientes, começaram a manifestar ceticismo. Eles acreditavam que os métodos tradicionais deveriam ser priorizados, especialmente em um cenário de combate tão intenso. Por que arriscar com algo incerto quando temos armamentos que funcionam? Questionou um sargento durante uma reunião. Carlos, ciente de que a guerra exigia flexibilidade, tentou mediar a situação, mas a tensão era palpável. A cada nova batalha, as falhas de armas tradicionais começaram a se acumular. Os morteiros convencionais falhavam sob o peso do frio, enquanto o tubo improvisado de Carlos provava ser eficaz. Ele via seus homens enfrentando a frustração e a desilusão. E o moral começou a vacilar à medida que a dúvida se infiltrava nas fileiras. Era um dilema que Carlos não poderia ignorar. Ele sabia que a chave para a vitória estava na adaptação, mas como convencer seus homens de que o improviso era a resposta? Certa noite, enquanto os soldados se preparavam para um ataque iminente, Carlos decidiu realizar uma reunião de emergência. Ele reuniu todos, desde os mais novos até os veteranos, e deixou que cada um expressasse suas preocupações. "Estamos todos aqui para lutar e sobreviver", começou Carlos, sua voz firme. "Mas precisamos entender que a guerra não é uma linha reta. Às vezes, a inovação pode nos salvar onde a tradição falha." As discussões foram intensas. Alguns soldados apoiavam a ideia de continuar explorando soluções criativas, enquanto outros defendiam o retorno ao uso de armamentos tradicionais. O debate esquentou e as vozes se elevaram. Carlos percebeu que não estava apenas lidando com a resistência a novas ideias, mas com o medo profundo que a guerra incutira em todos eles. Ele sentiu que precisava dar um passo além. "Eu entendo o medo que vocês sentem", disse ele, olhando nos olhos de cada homem presente. "É normal temer o desconhecido, mas lembrem-se do que conseguimos juntos. O tubo improvisado nos salvou uma vez. Podemos encontrar o equilíbrio entre o que sabemos e o que pode funcionar." Suas palavras começaram a suavizar a tensão, e a sala foi preenchida por um silêncio reflexivo. Para demonstrar sua confiança na capacidade de adaptação do grupo, Carlos propôs um exercício, uma simulação de ataque onde usariam tanto armamentos tradicionais quanto o tubo improvisado, mesclando as duas abordagens.
A ideia era mostrar que a combinação de inovação e tradição poderia ser a chave para o sucesso. Nos dias seguintes, a equipe trabalhou em conjunto, realizando os testes de forma colaborativa. O treinamento se transformou em um momento de união, onde a inovação se entrelaçava com o conhecimento adquirido em batalhas anteriores. Carlos observou um renascimento de moral entre seus homens. Ao final, ficou claro que a verdadeira força não residia apenas na escolha de armamentos, mas na disposição de cada soldado em se adaptar e crescer juntos. Enquanto se preparavam para a próxima batalha, Carlos sabia que os desafios ainda estavam por vir. Mas agora ele tinha uma equipe unida, disposta a enfrentar o desconhecido com coragem e criatividade. O peso da responsabilidade ainda estava presente, mas era agora compartilhado por todos. A guerra ainda exigia sacrifícios, mas a certeza de que poderiam enfrentar qualquer adversidade juntos fortalecia a determinação de cada um deles. Após semanas de treinamento e preparação, o dia da próxima batalha finalmente chegou. A atmosfera no acampamento estava carregada de expectativa e ansiedade. Carlos observou seus homens, agora mais confiantes e coesos, prontos para enfrentar o inimigo. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, a verdadeira vitória já havia sido conquistada, a união e a determinação de seus soldados. À medida que se aproximavam da linha de frente, Carlos refletia sobre tudo o que haviam vivido juntos. As lições aprendidas, as discussões acaloradas e as inovações que surgiram no processo haviam moldado suas identidades como soldados. Eles não eram mais apenas indivíduos lutando em uma guerra. Eram uma equipe unida por experiências compartilhadas. O ataque começou com um estrondo ensurdecedor. Os sons dos tiros e das explosões ecoavam pelo campo e a adrenalina corria nas veias de Carlos e de seus homens. Ele se posicionou, dando ordens e observando a movimentação. O tubo improvisado estava pronto para ser utilizado, e ele sentia um misto de ansiedade e esperança. O que poderia ser um simples experimento agora se tornara um símbolo da luta deles. Durante a batalha, as tensões aumentaram. Os soldados inimigos estavam bem entrincheirados, mas Carlos, em um momento decisivo, decidiu que era hora de colocar em prática tudo o que haviam ensaiado. Ele ordenou que seu grupo utilizasse uma combinação de morteiros tradicionais e o tubo improvisado, aproveitando a experiência coletiva que haviam adquirido. O ar estava denso com fumaça e incerteza, mas a determinação deles brilhava intensamente. Os projéteis disparados pelo tubo cortaram o ar, atingindo as posições inimigas com precisão. Carlos viu os rostos de seus homens se iluminarem com a realização do que haviam conseguido. A batalha continuou, e a resistência inimiga começou a vacilar. Os soldados brasileiros, cheios de coragem, avançavam, cada um mais confiante do que nunca. Entretanto, à medida que a vitória parecia cada vez mais próxima, Carlos sentiu o peso das vidas de seus homens em suas mãos. A responsabilidade de liderá-los tornava-se mais intensa, e ele sabia que a guerra exigia sacrifícios. Quando a poeira finalmente assentou, Carlos se viu rodeado por seus homens, exaustos, mas aliviados. Haviam rompido as linhas inimigas e avançado. A combinação de suas habilidades e inovações havia mostrado que o improviso poderia prevalecer. À medida que os soldados comemoravam, Carlos se afastou um pouco, buscando um momento de reflexão. Ele olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr, tingindo o horizonte de cores vibrantes. Recordou-se das noites em claro, das ansiedades e das incertezas que enfrentaram juntos. Ele sabia que muitos ainda teriam que lidar com as cicatrizes da guerra, mas sentia que as experiências de coragem e inovação que viveram deixariam um legado duradouro.
A verdadeira vitória não estava apenas em derrotar o inimigo, mas em construir um futuro onde a criatividade e a coragem fossem sempre valorizadas. Carlos se juntou a seus homens, agora transformados em algo maior que a soma de suas partes. Enquanto celebravam aquela vitória, ele soube que a história que estavam escrevendo juntos tornaria-se uma fonte de inspiração e esperança. Mesmo nas horas mais sombrias, a luz da inovação e da união sempre prevaleceria.